Bom dia e bom dia. Cumprimento a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã estou aqui mais uma vez para meditar um pouquinho da palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã abençoada que Deus preparou para nós. Momentos com Deus, para nossa reflexão. Quero nesta manhã pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que venha trazer da parte dele um estudo que nos fala no livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, no versículo 1, que nos fala assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Aleluia. Até aqui. Então a palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, hoje, através desta palavra que hoje o Senhor nos fala, uma palavra da parte de Deus. O diabo afasta o homem de Deus, mas Deus, ele afasta o homem do pecado. Glórias a Deus. A queda do homem. O diabo, ele trabalha para tentar atingir a nossa vida. 24 horas por dia ele tenta. Aleluias. Mas ele trabalha com dúvida. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Glórias a Deus por isto. No versículo 1 nos fala: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha. E esta disse à mulher: E assim Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos. Então aqui
palavra de Deus nos fala que ela tinha dúvida, mas a dúvida não é de Deus. Porque Satanás, ele dialogava com ela, mas ela começou a dialogar com a serpente. Ela não deveria ter dialogado com a serpente. No versículo 2, e disse a serpente, e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morramos. Então a serpente, no capítulo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus conhece que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos. Mentira de Satanás para Eva. Ela não deveria estar ali dialogando com a serpente. Ela estava cheia de dúvida. O inimigo, a serpente, Satanás, ele coloca dúvidas, porque Deus disse para ela: não comeres do fruto. Mas o inimigo das nossas almas, através da serpente, que era o animal mais astuto que existia, colocou dúvida no coração de Eva, dizendo que aquele fruto era bom. Se ela comesse, os seus olhos se abririam e ela seria como Deus. Então, o inimigo, ele coloca dúvidas na nossa mente para que você venha pecar diante de Deus. Então, não converse com a serpente. Não converse com o inimigo das nossas almas. E respondeu a mulher: quem disse é você. Então, quem decide é você. Se você quer conversar com a serpente, você decide, porque Deus, ele deu o livre arbítrio. A escolha é sua. Então, não devemos conversar com o inimigo. Muitos conversam com demônios, mas a palavra de Deus nos alerta para que não venhamos conversar com a serpente, porque ela é astuta. Ela coloca dúvida na nossa mente, para que você, venha a pecar contra Deus. Não morrerás. Aqui é um aviso. Deus avisa para não comer, senão ela vai morrer. Mas ela deu ouvido para a voz da serpente. Ela conversou com a serpente. O inimigo das nossas almas não deveria ter se afastado. Tudo que prejudica a nossa alma da presença de Deus, nós temos que nos afastar, para que você, não venha a ser pego pela serpente, porque a serpente, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele
está procurando alguém para derrubar. Então, se afaste daquele que coloca dúvidas na sua mente. O que é de Deus, o que não é de Deus. Então, você, temos que afastar de tudo aquilo que vem prejudicar a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nesta manhã, Deus nos alerta. Afasta da presença do mal, porque o inimigo coloca dúvidas e a dúvida não é de Deus. Então você vê uma coisa e diz: será que eu posso fazer isso? Será que vai dar certo? Dúvidas não é de Deus. Quando você for fazer algo, se o seu coração se alegrar, você faz. Mas se não, se o seu coração estiver triste, não faça. Se tiver com dúvida, a dúvida não é de Deus. Quando Deus, ele tem um plano, um projeto para a nossa vida, o nosso coração, ele se alegra. Quando sentimos a presença de Deus e tira toda a dúvida do nosso coração, aí sim é Deus. Aí sim é de Deus. Então, quando estiver com dúvida, não faça, porque não vai dar certo. Será prejuízo certo. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então ela conversou com a serpente, e a serpente colocou dúvida na mente de Eva. Quando ela disse para a serpente, teve um diálogo entre a serpente e Eva. Ela disse para a serpente: nós não podemos tocar na árvore que está no meio do jardim, mas de todas as frutas que estão ali, nós poderemos comer, mas a que está no meio, Deus deu uma ordem para mim: não comer. Se eu comer, certamente morrereis. E o inimigo das nossas almas, como é astuto, ele disse para ela: não morrerás não, porque no dia em que você comer, os teus olhos se abrirão e você se tornará como Deus. Então ela jogou a seta. Então ela colocou a dúvida, e a dúvida não é de Deus. Será que eu devo comer? Será que eu não devo comer? Deus disse para não comer. O inimigo falou que era boa a fruta. Então ela deu ouvido à voz da serpente e teve um grande prejuízo. Certamente não morrerás. Mentira de Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele coloca na nossa mente. Talvez aos nossos olhos parece ser bom, uma coisa que ele coloca diante dos nossos olhos, mas que diante de Deus é abominação. Diante de Deus é pecado. Então, não dialogue com a serpente, com o diabo, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele está querendo destruir a sua vida. Mas se você colocar em seu coração a palavra de Deus, obedecer a Deus, ele não vai ter força na sua vida. Ele vai se afastar. E vendo aquela árvore que era boa e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou e comeu e deu ao seu marido. Então, quando
o inimigo começa a dialogar com ela. Colocou na mente dela o desejo. Então, o desejo já é pecado. Já está com desejo. Para dar entendimento, ele jogou favos de mel na mente dela. E ela foi pega pela artimanha do inimigo das nossas almas. E consumou quando pegou o fruto e comeu. E deu ao seu marido também. O inimigo, ele fez com Eva comesse e também fez com que o esposo dela comesse. Então, ela foi usada pelo inimigo das nossas almas para falar para o seu marido também comer. E ele comeu. Não estava fortalecido também, porque se estivesse fortalecido, ele não comeria daquela fruta. Ela foi usada. Então, ele usa pessoas para nos atingir. Usou Eva e atingiu Adão. E o pecado foi consumado. E toda a humanidade hoje paga por isto. Porque quando ele comeu do fruto da árvore da vida, a morte, ela entrou. Então, a morte entrou na minha vida, na sua vida, pela desobediência de Adão e Eva, que não estavam preparados. Deus já sabia que eles iam fazer isso, mas como nós, eu, você, temos livre arbítrio, Deus não interfere. E o homem teve um grande prejuízo na sua vida, assim como toda a humanidade teve. Por causa disso, a terra criou espinhos, abrolhos, para que o homem fosse lá. Se ele quisesse comer, ele tinha que trabalhar, tirar os espinhos, os abrolhos. Deus deu um trabalho para Adão. E a mulher, dores de parto, quando fosse dar à luz. E a serpente iria arrastar por toda a sua vida, seria um animal rastejante. Aleluias. Então, por causa disso, eu, você, nós somos herdeiros de Adão. Mas Jesus, ele libertou a humanidade deste pecado através do seu Filho Jesus, que lá na cruz se ofereceu como sacrifício vivo para que o homem tivesse novamente o acesso a Deus. Quando Jesus morreu, a palavra diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Então eu, hoje, tenho comunhão com Deus. Posso falar com Deus quando dobro os meus joelhos e oro. Por causa de Jesus, o primeiro homem, adâmico, pecou, a morte entrou. Mas o segundo homem, Jesus, ele deu vida novamente para mim e para você, através do seu sangue, vertido lá na cruz, lá no Calvário. Aleluia. Então, não devemos dar ouvido à serpente, que é astuto. Glórias a Deus. Então seus olhos foram abertos. No versículo 8, que nos diz: então foram abertos, versículo 7, então foram abertos os seus olhos.
de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então os olhos de Adão e de Eva, eles foram abertos. O pecado já estava sobre eles. E eles teve medo, sentimento, o que eles não sentiam, porque eles viviam no paraíso, viviam das melhores condições que Deus tinha preparado para eles. Mas eles comeram e os olhos deles foram abertos e eles perceberam, aleluia, que estavam nus e prepararam para tampar a sua nudez diante dele e diante de Eva. Então, Deus, mesmo o homem pecando, mesmo o homem ter cometido o pecado, a palavra de Deus diz que Deus passeava no jardim pela virada do dia. Aleluia. Mesmo o homem ter cometido o pecado, Deus ainda visita. Você que talvez cometeu algo que desagradou a Deus, você pecou contra Deus, você pecou contra alguém, contra seus cônjuges, você pecou contra sua mãe, você fez coisas que desagradou a Deus e ao homem. Você fez coisas que não era para ter feito. Mas mesmo assim, Deus, Ele dá a oportunidade. Mesmo estando você em pecado. Porque Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus. Deus tira do coração do homem aquela sensação de pecado, aquela sensação que ele fez de coisas que desagradou a Deus. Mas Deus diz a sua palavra que toda virada, Deus que passeava no jardim pela viração do dia, ele mesmo Adão ter pecado, ele foi lá, mas Adão se escondeu, Eva se escondeu, porque perceberam que estava nu, perceberam que tinha feito coisas erradas, os seus olhos estavam abertos. Então eles conheceram o bem e o mal. Mas Deus ainda visitou. Aleluia. E disse: onde estás? Disse para Adão: onde estás? No versículo 9 nos fala: e chamou o Senhor Deus a Adão, disse: onde
estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. Então ele estava nu, estava miseravelmente nu, cheio de pecado, pela desobediência. Mas Deus, ele sabia que ele iria pecar, mesmo assim deixou. Glórias a Deus. Ele chamou o homem. Então, você, temos que ter responsabilidade. O homem tem que ter responsabilidade, porque Deus tinha dado uma ordem, uma ordenança, para não comer do fruto que estava no meio do jardim, no fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ele não teve responsabilidade. Então disse para ele Deus: onde estás? Quando te chamo, você não responde. Então a responsabilidade dele foi cortada, porque pecou, não estava com responsabilidade. Deus sabia. Mesmo assim, perguntou a Adão: onde estás? Versículo 10. A seguir nos fala: e ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, esconder-me. E disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Aleluia. Então começou um culpando o outro ali, porque estavam sem responsabilidade. Cometeram pecado, mas mesmo assim não assumiram a culpa. Adão não assumiu a culpa porque comeu. Eva não assumiu a culpa porque comeu. Colocou nas costas do outro. Mas Deus, conhecendo já o coração de ambos, já sabia que isto ia acontecer e não disse nada. Eu tenho livre-arbítrio, você tem. Então você, temos que ter responsabilidade das coisas que Deus nos fala, o que Deus nos diz para não fazermos. Não façamos, para que não venhamos cair no pecado pela desobediência. Glórias a Deus. O pecado, aleluias, tira o homem do paraíso. O pecado tira o homem da presença de Deus. O homem estava no paraíso, mas por causa do pecado foi tirado do paraíso de Deus, lugar onde Deus tinha preparado para eles. Um lugar muito abençoado, tinha de tudo, aleluias, para eles viver. Mas por causa do pecado, eles foi ambos tirados do paraíso. Assim acontece com o homem quando
desobedece a palavra de Deus, que comete pecado, aleluias, a presença de Deus se afasta do homem. Então, o pecado afasta de Deus todos aqueles que praticam o pecado. Deus continuou descendo no jardim após o pecado de Adão. Mesmo ele pecando, ainda há oportunidade. Mesmo eu pecando, ainda temos oportunidade. Enquanto você tiver o fôlego da vida, ainda há esperança. Deus, se você se arrepender, Ele te visita. Porque Deus, Ele visitou Adão, mesmo pecando, mesmo tendo cometido a desobediência. Então, mesmo você estando em pecado, se você entregar a sua vida a Deus, a Jesus, Deus, Ele visita o seu coração e te dá paz. Aleluia. Então a palavra de Deus diz no versículo 8 que Deus continuou descendo no jardim após o pecado de Adão e Eva. Sabe por quê? Deus não muda. Quem muda é o homem. Quem muda é o homem e é afastado de Deus. Mas Deus continua descendo no jardim. Deus continua tentando te salvar, tentando salvar a sua alma da condenação. Deus não desiste de você, porque Ele é amor. Ele enviou seu Filho aqui na terra para todos aqueles que nele crerem, não pereça, mas venham ter a vida eterna. Aleluia! Então Deus não desiste de você. Aceita a Jesus nesta manhã como único e suficiente Salvador da sua vida. E você verá que a sua vida será transformada da água para o vinho. Você será uma bênção na mão de Deus. Todo o mal se afastará de ti. Todo desejo, toda obra satânica, a serpente, tudo que é contra Deus vai sair de você. Você estará brindado pela palavra de Deus. Se tão simplesmente você entregar a sua alma ao Senhor Jesus, de todo o seu coração, você receberá a melhor das promessas, a melhor promessa que Deus preparou para o homem, que é a salvação da nossa alma. Jesus já subiu, foi preparar o lugar para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, porque Jesus, ele veio para aqueles que está doente. Se você está doente nesta manhã, hoje Jesus te fala: venha como estás, porque Deus, Jesus, é a própria misericórdia. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho
para vir e morrer em meu lugar, para salvar a minha alma e levar para o céu. O homem pecou lá no paraíso. O homem foi retirado da presença de Deus. Mas através de Jesus, você tem o privilégio, se você levantar as suas mãos ao céu, se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo como único suficiente Salvador da sua vida, você será salvo e abençoado na face da terra. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então Deus continuou descendo no jardim após o pecado. Sabe por quê? Deus não muda, quem muda é o homem. Mas se o homem se arrepender, assim Deus dará para ele a salvação e ele será mudado. Aleluia. Porque se arrependeu. E quando você se arrepende, Deus, ele nos pega nos braços, perdoa todos os nossos pecados e nos leva para o céu. Aleluia. Onde está você que se afastou de Deus? Aleluias. Onde está você que se distanciou da presença de Deus? Hoje Deus te chama. Oh, labassuriandalaias. Onde está você que se afastou de Deus por causa do pecado? Mas mesmo assim Deus te diz: onde tu estás? Você está distante de mim, de Deus, Deus falando para ti. Não se afasta de Deus, aleluia, mesmo estando em pecado. Fique com Deus. Ele vai te libertar do pecado e trazer você para a graça de Jesus novamente. Labassuriandalaias. Jesus nesta manhã está dizendo para ti, nesta manhã, onde está você que andou nos caminhos do Senhor e hoje se encontra afastado por causa do pecado, por causa da desobediência, porque hoje Deus te chama. Onde está você? Mesmo você em pecado, Deus visita o seu coração. Labassuriandalaias. Deus, Ele está à procura de ti. Você que se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje Deus te fala: onde está você, ó ovelha minha? Você se desagarrou do rebanho. Você saiu da presença de Deus, está longe do aprisco de Deus, mas hoje Deus te diz: onde está você, ó ovelha minha, que está doente, aleluias, que está ferida, aleluia, que está machucada, o inimigo da nossa alma, a serpente, ela fere, ela machuca a nossa alma, ela tenta nos destruir, mas mesmo assim Deus visita os nossos corações. Deus não abandona o que é seu, o seu lugar ainda está lá. Volta para Jesus ainda hoje, enquanto há tempo,
há esperança. Enquanto há o sopro de vida, ainda há esperança. Glórias a Deus. Não se afaste de Deus. Mesmo estando em pecado, fique com Deus, porque Deus, Ele te liberta do pecado. Se você se afastar de Deus, você não vai conseguir se libertar do pecado, porque o inimigo, ele coloca dúvida, e a dúvida não é de Deus. Será que eu vou para a igreja? Será que os irmãos vão me receber? Será que eu vou ser recebido com amor? Vai sim, meu irmão, vai sim, minha irmã, volte para o aprisco de Deus, porque Deus é amor, Deus é união, e todos os seus irmãos o receberá de braços abertos, porque Deus é amor. Venha fazer parte do corpo de Cristo novamente. Aleluia. Glórias a Deus. Não culpe os outros, porque você pecou. Confessa. Confessa a Deus. Confessa a Deus os seus erros e Deus te receberá de braços abertos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Não culpe os outros, porque você pecou. Confessa a Deus. Não fique julgando ninguém. É Deus que julga. Deus quer confissão. Quando eu confesso os meus pecados, Deus, Ele nos dá o perdão para a nossa vida, para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então não perca esta oportunidade hoje. O Espírito Santo, Deus falou poderosamente em nossos corações, em meu coração principalmente. Falou no seu, eu creio. Então volte para Jesus, enquanto é tempo, enquanto você está vivo. Volte para Jesus, entrega a sua alma, a sua vida a Jesus, e Ele te perdoará de todos os seus pecados e te levará para o céu, em nome de Jesus. Amém. Quero orar nesta manhã, agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa que Ele preparou para mim e para você nesta manhã. Quero orar. Senhor meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, aqui estou, peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, Senhor, porque sou dependente de Ti. Sem o Seu perdão, não somos nada. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Que o Senhor nesta manhã venha abençoar a todos que vão ouvir esta live, que vão escutar, vão ver, Senhor. Que esta palavra venha libertar, venha sarar e venha curar as nossas almas, as nossas feridas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Também quero orar para os enfermos que se encontram com qualquer tipo de enfermidade. Que o Senhor venha curar nesta manhã a todos aqueles que se encontram enfermos, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estou diante de Ti mais uma vez, Senhor. Que nesta manhã o Senhor venha derramar o bálsamo da cura
sobre todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Eu não sei qual é a doença, mas o Senhor sabe todas as coisas. Coloque as tuas mãos, ó Deus, sobre a vida desta pessoa e cure ela agora, seja qual a enfermidade que for, o câncer, a AIDS, o diabetes, ou até mesmo uma simples dor de cabeça. Seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero agradecer mais uma vez pela alegria, por esta palavra de Deus para minha vida em primeiro lugar. E também para a tua vida, que Deus venha falar no seu coração, que esta palavra venha encontrar guaridas em muitos corações, que venham se arrepender, no nome de Jesus. Amém. Desejo a todos um dia de bênçãos e de vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.